Todos, sejam todos bem-vindos nessa noite. Meu nome é Catherine, eu vou ler um trecho do livro Deus Contigo, de Clayton Levy, pelo Espírito Augusto. Crédito divino. Deus sabe das imperfeições que carregas, mesmo assim, conta com as tuas qualidades. Deus conhece os limites que te assinalam, ainda assim, espera a colaboração na medida das tuas forças. Deus registra as tuas hesitações e insistentes de desequilíbrio. Não obstante, espera pela força de tua fé e pela firmeza dos teus propósitos. O Pai conhece a condição dos filhos imperfeitos que caracteriza a todos nós. Entretanto, jamais discrimina ninguém no trabalho de edificação do mundo novo. O Cristo, ao seu tempo, entre os homens, também conhecia o lado sombrio de seus discípulos. Mesmo assim, não recusou a luz que reuniam para a edificação de sua mensagem. Assim também como todos nós. Ninguém pode negar a condição de devedores perante a consciência cósmica. Todavia, quando se trata de atuar no bem, pelos outros ou em benefício de si próprio, todos contamos com o crédito divino, apoiando-nos, sustentando e nos convidando a fazer sempre o melhor conforme nossas condições. Deus não esquece. Ameaças, Deus é amparo seguro. Tropeços, Deus é o apoio certo. Provas, Deus é a força para superá-las. Por mais difíceis os teus dias, não te esqueça de Deus. Segue, ama e serve, porque Deus não esquece de ti. Uma ótima palestra a todos nós. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos.
Sintam-se todos abraçados pelo clima fraterno dessa casa. Hoje tivemos um domingo ensolarado, muito bom. Mas nesse momento, nesse encontro, vamos abandonar por alguns minutos o ser espiritual, vamos abandonar o ser material, que nós somos também, das atividades corriqueiras, da nossa casa, da via pública, dos passeios. E colocar para fora o ser espiritual que nós somos. Nos sentir abraçados pelos espíritos amigos que montaram esse trabalho da noite de hoje, com tanto carinho, com tanta boa vontade, em perfeita harmonia com o alto, com Jesus, com a luz e com Deus. Que as palavras da noite possam ser úteis para a nossa caminhada, que ilumine nosso caminho, que facilite nossas relações com nossos companheiros de jornada terrena. Com a permissão do nosso querido Mestre Jesus, nós damos por aberto o trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje. E para a palavra da noite, hoje é com o nosso amigo Adalberto, trabalhador querido dessa casa. Então, que seja muito bem inspirado, fique à vontade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, à medida em que formos perdoando os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males, pois que o teu é o reino, o poder e a força, e a glória hoje e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, irmãos e irmãs dos dois planos da vida. Essa oração que eu acabo de proferir, mais conhecida como a oração do Pai Nosso, oração dominical, foi dita pelo próprio Cristo, ensinada pelo próprio Cristo aos seus discípulos, quando eles lhes pediram que Ele os ensinasse a rezar, os ensinasse a orar. Ela consta no Evangelho de Lucas, de Mateus, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28, que fala sobre as coletâneas de prece, no seu item 1, como modelo de oração. Todos os cristãos, independentemente da religião, conhecem essa oração e normalmente a fazem. Muitas das vezes, até mais de uma vez por dia. Nessa oração, Jesus nos ensina, como aos seus discípulos, que uma oração ela não necessita ser longa, com palavras difíceis, rebuscadas, mas ela precisa, de uma forma geral, louvar ao Criador, louvar ao Pai, buscando uma comunhão, a religião, o religarem, a nossa ligação com o divino. Nós podemos pedir de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós achamos que seja de nosso merecimento.
mas também agradecer pelo pão de cada dia, quer seja o pão físico ou o pão espiritual, que todos nós necessitamos. E nós devemos também pedir perdão pelas nossas falhas e, reconhecendo que nós também falhamos, perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos são devedores, até por uma questão de coerência. Se nós nos atrevemos a pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelas nossas dívidas, então é coerente que nós também possamos perdoar a todos os nossos devedores. E na oração do Pai Nosso, como nós acabamos de citar, a sua última parte, nós pedimos a Deus que não nos deixe cair em tentações e que nos livre de todos os males que advêm das tentações. Porque quando nos deixamos cair em tentações, ainda que tenhamos períodos de felicidades, períodos de gozo, nós sofremos. Ali adiante, nós iremos nos arrepender do que fizemos, e isso é inequívoco. Mas quem nunca? Que atire a primeira pedra aquele que nunca cedeu a uma tentação. Não é verdade? E por que é que nós caímos nas tentações? Porque caímos nas tentações. Pelo menos falo por mim. Cada um de per si faça a sua análise. Então por que é que nós caímos nas tentações? Porque nós só caímos em tentações quando nos afastamos das leis de Deus, das leis morais, das leis divinas. E essas leis estão gravadas em nossas consciências, como nos é colocado por Kardec na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então nós temos a consciência. E quando nos afastamos das leis de Deus, das leis divinas, das leis naturais, certamente nós sofremos. Então o tema que nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje é exatamente sobre as tentações de cada dia. Se nós já fazemos a oração do pão nosso de cada dia, então vamos verificar como é que são as tentações de cada dia. Será que todos nós passamos por situações desse tipo? Então, o conceito de tentação. Tentação é um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado, que nós não deveríamos fazer, ou contradiga alguma norma, alguma lei, ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Então, uma tentação, ela pode ser algo que seja inapropriado fazer, mas é algo que nos atrai. Então a gente quer fazer, mas não é apropriado. Ou pode ainda ser contra alguma norma, contra alguma lei, então ela pode ser proibida. E nós vamos discorrer um pouco mais a respeito. Raul Teixeira, orador espírita e grande divulgador do espiritismo, ele nos traz a seguinte explanação sobre a tentação. Ele diz que a tentação é alguma coisa que nos impulsiona a fazer algo para o que não estamos muito certos da nossa capacidade de resistir. Não podemos garantir quanto à nossa resistência, mas fazemos. Complicou, né? Complicou
conceito de tentação. Então, tentação é algo que nos impulsiona, é alguma coisa que nos impulsiona a fazer alguma coisa que nós temos o desejo. Mas no conceito básico nós sabemos que aquilo pode ser inapropriado ou ilegal, mas mesmo assim nós queremos fazer, é algo que nos atrai. Deu para entender, não? Divaldo Franco, ele nos conta uma historieta, como diz nosso amigo Dionei, historieta, que talvez elucide um pouco mais o que seja a tentação. Aí ele estava na mansão do caminho certo dia e chegou lá um amigo. Ô Divaldo, tudo bem? Tudo bem. Eu preciso te pedir um favor. Pois não, se estiver ao meu alcance, farei com muito prazer. Amanhã é domingo. Sim, pois não, amanhã é domingo. Pois é. E eu preciso te pedir um favor muito especial. Eu preciso que você me faça uma oração. Pois não, vou incluí-lo na minha lista de orações, que eu oro por tantas pessoas. Mas tem que ser às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã? Tem que ser às 10 horas da manhã. Porque amanhã é domingo. Sim, já falou. E eu vou para a praia. Sim, tu sabe como é que é a praia? O Divaldo falou, não sei, eu não vou à praia. Pois é, amanhã é domingo, eu vou para a praia. Aí tem lá aquelas mulheres, aqueles biquininhos. E eu não quero passar por tentação, que eu vou com a minha esposa. Quando eu falo, então tu vai para a praia e quer que eu fique orando por ti? Estão entendendo o que é a tentação? Mas foi tudo tranquilo, porque o Divaldo falou que no dia seguinte choveu, o cara não deve ter ido para a praia, não passou por tentação, foi tudo muito tranquilo. Mas isso é mais ou menos como nós fazemos o Pai Nosso e pedimos para que Ele não nos deixe cair em tentação, mas a gente não faz a nossa parte. Como é que Ele vai nos livrar dos males e não nos deixar cair em tentação, se nós continuamos sofrendo as tentações e sucumbindo às tentações? Agora conseguiu entender, né? E as tentações, ela pode ter o aspecto moral ou material, ou seja, pode ser alguma coisa, alguém, ou alguma situação que afete a moral propriamente dita. Tem alguém aqui que seja da área de publicidade? Não tem ninguém, então eu posso falar à vontade. As propagandas, por exemplo, nos oferecem grandes tentações. Elas mexem com os nossos desejos, ainda que nós não saibamos que tínhamos aquele desejo, mas ela nos oferece coisas, né? A publicidade de uma maneira geral. Eu sei que vocês não usam celular, mas tem um tal de feed ali que fica correndo, que traz um monte de coisas ali pra gente ver, e aquilo, às vezes, a gente sofre a tentação e dá um aceite ali, bota o cartão de crédito e vai embora. Então essa é uma das formas, mas além das propagandas tem os filmes, as novelas, que nos tentam também, ou traz tentações para a gente. Porque a gente passa a enxergar alguma coisa que a gente até é meio contrário, né? É inapropriado fazer, mas a gente vê que o malvado, a malvada sempre se dá bem, que um relacionamento a 3 ou a 4 que não tem nenhum problema. Então por que não testar? Lembrando, a tentação é algo que a gente é impulsionado para fazer porque a gente gostaria de fazer. Então são diversas as situações que nos são mostradas porque não tem nenhum problema. A maioria deles ali não conhecem a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Nós já conhecemos. Mas mesmo assim, por várias vezes a gente sucumbe às tentações. Quer mais tentação do que passear por um shopping center? Aquelas bolsas ali bonitas, penduradas, aqueles sapatinhos, aquelas sandálias, aqueles escarpãos, aquelas camisetas, os tênis. Então nos provoca a tentação material também? Não provoca?
Não? Vocês estão resistentes, eu não consigo resistir tanto assim não. E ainda tem os influencers digitais hoje. Conhecem os influencers digitais? Vocês que têm filhos em idade menor de que 18 anos aí, vocês já viram quais são os influencers digitais que seus filhos estão acompanhando e netos? Quais são as tentações que vêm através dessa mídia digital, nas redes sociais e afins, os desenhos que passam por aí, o que eles estão incutindo na cabeça dos filhos e netos? Mas tem também as padarias, as confeitarias, os chocolates. Quem é que consegue passar numa padaria, numa confeitaria, daquelas bem bonitas assim, e resistir a um docinho? Aqui chamam docinho miúdo, né? Aqueles docinho miúdo, um sonho. Tem aquele glutão que quando passa no restaurante, quando entra no restaurante, quando é free service, então, meu Deus do céu, né? Aí a gente se acaba, né? A tentação vem que vem. E a gente acaba sofrendo a tentação, porque está ali, já está pago, estou pagando. E a gente acaba. E tem as baladas, as boates. E não falo aqui com nenhum puritanismo. Mas nós sabemos o que existem nesses ambientes. Óbvio que muitos deles a gente vai para festar e não tem nada, não tem nenhum problema. Mas cada um tem que saber qual é o desejo que tem ali escondido e o que ele está buscando em cada um dos ambientes. Porque tem os bares, né? Aqueles que são afeitos ao alcoólicos, que não conseguem passar na frente de um bar sem pedir uma... Em São Paulo a gente fala uma branquinha, que eu não sei como é que vocês pedem. Como é que vocês pedem aqui? A branquinha, a amarelinha? Se tiver um tonelzinho ou uma cervejinha, é difícil, né, passar por essa tentação. Na escola, aquela roda de pessoas fumando ali, pá, é só um traguinho, é só um minha. Ah, deixa eu experimentar essa... Porque está naquela rodinha de amigo, quem não fumar aqui... E o fumar é tudo, né? Quem não fumar é a mulher do padre, que a gente falava. Aí a gente vai, então, para mostrar que é homem, né? A gente vai lá e para se sentir acolhido, vai lá e dá uma provadinha. E é a primeira vez. Aquela tentaçãozinha, queria saber como é que era, aquela coisa toda. E hoje tem as bets. Quem aqui resiste às bets? Que é propaganda o tempo todo, né? Na televisão eu não sei, mas nas redes sociais aí que eu entro, é bet, tem de tudo, é tudo gente famosa fazendo propaganda, então a tentação é grande, né? Fazendo uma fezinha ali, buscando a porta larga, né? Querendo ficar rico rápido, sem trabalhar, de uma forma bem mais tranquila. Então, assim, são muitas as tentações pelas quais a gente tem. Mas a tentação mais conhecida, ou a mais antiga, está no livro de Gênesis, na Bíblia, é a de Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden. E Deus criou o mundo e viu que era bonito, ficou apreciando. Aí falou, está faltando alguma coisa aqui, o que eu vou fazer? Aí mexeu ali num barro, desenhou um bonequinho, soprou no nariz dele e nasceu o homem. Todos vocês nasceram assim. Aí o homem ficou feliz, pulava ali, tranquilo. Aí depois de um tempo ficou meio acabrunhado, se sentiu meio acanhado, meio triste. O homem falou, vamos fazer uma companheira para esse cara aqui. Aí botou ele para dormir, fez ali uma cirurgia espiritual nele, tirou uma costela e nasceu a mulher. Deus falou, agora sim, né? Mal sabia que tinha acabado o sossego de Adão, mas tudo bem. E aí Deus pegou os dois e falou assim, tudo isso aqui que vocês estão vendo é tudo de vocês. Podem usufruir de tudo isso aqui. Pode brincar à vontade, pode pular, pode comer de tudo. Menos do fruto daquela árvore que está ali na frente. Mas por que não? Por que não? Comer daquela árvore é proibido. Ah, tudo bem. Então ficou Adão e Eva ali andando pelo paraíso.
Mas eis que no meio do caminho tinha uma tal de serpente. Aí a serpente começou a tentá-los. Vocês comem de tudo aqui, mas não comem daquela árvore, daquele fruto. Olha que bonito que é aquele fruto ali. Pois é, mas Deus falou que a gente não pode comer. Mas por que não pode comer? Não pode porque não pode. Sabe por que não pode? Porque se vocês comerem, vocês vão ficar tão inteligentes que nem Deus. A serpente falou. Aí a Eva já arregalou os olhos. Adão ainda tentou dissuadi-la, assim, falou, não vou cair nessa ladainha não. Mas aí a Eva começou a falar na orelha de Adão. Vamos lá, Adão. Não vamos, Deus falou que não pode. Mas aí a mulher continuou falando na orelha de Adão. E a mulher falando na orelha da gente, é difícil não resistir. É uma tentação. Aí foram lá e comeram do fruto proibido. Cederam à tentação. Então, foi o primeiro pecado, né? Pecado original que aconteceu, porque cederam à tentação. Mas a Bíblia nos diz que até Jesus foi tentado pelo diabo. Quando Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto, já estava alguns dias ali no deserto com fome, o diabo apareceu para ele e falou, tu não és Jesus aí, o Cristo, o Filho de Deus? Tentou Jesus na sua vaidade, transforma essas pedras aqui em pão e já come e mata a tua fome. Jesus não ouviu o que o diabo tinha para dizer. E ficou na dele, continuou jejuando. Mas o diabo é o diabo. E mais uma vez ele tentou Jesus. Levou Jesus num plano onde ele mostrou todos os reinos que existiam no mundo e falou, tudo isso aqui pode ser seu se você negar a Deus e se subordinar a mim. Todos os reinos do mundo, do universo serão teus. Mas Jesus, firme no seu propósito, tentação do diabo. E uma vez mais, o diabo ainda tentou. Ele falou com Jesus, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce dessa cruz. Mas esse não era o propósito de Jesus. E isso que eu estou falando está no Evangelho de Mateus, no versículo 4, ou no capítulo 4, capítulo 27. Jesus não cedeu às tentações. O fato é que todos nós, todos os dias e o dia todo, nós passamos por tentações, diversas tentações. Desde o momento em que nós acordamos, nós já sofremos a tentação da preguiça. Aí toca o despertador às 6 horas ou às 7 horas. Aí a gente trava ele, põe 6:01, 6:02, 6:03, 6:05. Aí acorda às 6:10. Ou 7:10. Que seja. Dali a pouco a gente levanta. E aí tem a tentação da vaidade. Que roupa eu ponho, que brinco eu uso. E não tem nenhum problema a gente cuidar do nosso corpo de forma saudável. Mas todo exagero é uma compulsão. Então não deixa de ser uma oportunidade de melhoria. Então temos sempre, passamos no shopping lá e compramos um monte de coisa. Então tem que usar agora. Às vezes Jesus foi, voltou e eles estavam dormindo. Até que na terceira vez falou, não, agora a gente não dorme mais, agora não precisa, os caras já estão aí e vão me prender. Nós sabemos que somos espíritos de terceira ordem, portanto, espíritos imperfeitos. Nós estamos sujeitos, pela nossa características, a sucumbir ainda às tentações. De tal forma que Kardec gravou uma frase que é um dos pilares do Espiritismo, onde ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências, suas más inclinações. Significa dizer que todos nós temos más tendências, más inclinações.
E essas más tendências, más inclinações, essas tentações, estão ligadas às provas pelas quais nós estamos aqui para passar, para a nossa evolução. São as provas que nós precisamos passar. Várias dessas tentações, muitas dessas tentações, são desejos que nós temos incutidos. São situações pelas quais nós precisamos passar para nos melhorarmos enquanto espíritos, moralmente, intelectualmente. E qual seria a origem das tentações, portanto? As tentações estão ligadas aos nossos vícios, às nossas imperfeições. Por isso que, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui novamente, num outro corpo físico, ou mesmo espírito, para termos a oportunidade de não sucumbirmos mais a tantas tentações pelas quais passamos e sucumbimos no passado. E essas imperfeições, esses vícios, são o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a ganância, a impaciência, a intolerância que temos uns com os outros. E tudo isso faz com que nós passemos pelas tentações e muitas das vezes sucumbimos. A ganância, essas bets que eu sugeri há pouco, por que tem tanto jogo? Por que as pessoas não trabalham para conseguir o seu sustento, mas vão pelo caminho mais curto, uma porta mais larga? E nós sabemos que depois de uma porta larga, sempre vai ter dificuldades maiores. Boa parte da população hoje está endividada por conta desses jogos, que é ganância, é tentação, é vício. E não me cabe aqui fazer nenhum julgamento, estou fazendo uma constatação diante do tema que nós estamos abordando. Portanto, são as provas que temos que passar, fazem parte das nossas tentações, ou as tentações pelas quais passamos, fazem parte das nossas provas. E os fatores externos pelos quais nós passamos, que nós comentamos, as propagandas, filmes, novelas, shoppings, lojas, todas essas questões, tem um outro fator que é externo, que são os espíritos mal intencionados, que, como já tivemos oportunidade de falar aqui em outros momentos, que nos intuem, que interferem nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Mas nós temos que estar conectado a eles, com a mesma vibração. E aí entra o fator interno, porque a questão do fator interno está ligada ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade própria, ao nosso caráter e à nossa moral, ou falta deles. Então, se nós temos ainda esses vícios e passamos pelas provas e temos essa dificuldade de escolha e temos dificuldades morais, fatalmente nós passaremos por muitas dificuldades. Portanto, as tentações, elas estão ligadas às paixões. Como nós vimos no Evangelho, capítulo 25, item 6, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E o nosso tesouro é o nosso desejo. Ainda que seja contrariando algumas coisas morais ou legais, mas à medida em que a gente vai cedendo por causa dos nossos vícios, das nossas fraquezas morais, a gente sucumbe. E como nós vimos, à medida em que a gente sucumbe à tentação, nós sofremos, nós nos afastamos das leis divinas. Chico Xavier traz muitos ensinamentos de toda ordem para que nós possamos nos melhorar, que são as parte das obras complementares às obras básicas de André Luiz. E através de Emmanuel, frequentemente ele abordava a tentação como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então a tentação em si ela não é ruim, assim como as provas pelas quais nós temos que passar não são ruins, são dificuldades. Mas nós precisamos passar, tal qual a gente passa na escola.
Hoje até parece que nem tem mais prova, não sei, parece que... Né? Mas a gente precisa passar pelas provas para passar de ano, para a gente se melhorar. Então nós estamos, de novo, reencarnados para passar por provas que nós tiramos notas baixas na vida anterior. Então temos a possibilidade agora de nos melhorarmos. Então as tentações são oportunidades de aprendizado e de crescimento. Ele enfatiza que a tentação não é algo a ser evitado, mas sim superado com paciência, humildade e vigilância. A tentação, para o Chico, revela nossos desejos e fraquezas. São os nossos vícios, desejos e fraquezas, permitindo que nos conheçamos melhor para evoluirmos. Então, quando a gente reza ali, que pede, Pai, não me deixa cair em tentação, Ele não vai pegar a varinha mágica e tirar tudo que é tentação da nossa frente. Talvez a oração que a gente tenha que reforçar, me dê força, me deixa mais convicto na fé. Talvez tenhamos que estudar um pouco mais sobre as leis divinas, as leis naturais, as leis morais, para que eu não caia em tentação. Nós vamos continuar, porque é algo que a gente deseja. A gente gostaria que acontecesse, mas é inapropriado ou é ilegal. E mesmo assim a gente sucumbe por causa das nossas fraquezas. Na questão 919, ratificando isso, Kardec questiona aos espíritos qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. E o que seria o arrastamento do mal que não as tentações? E os espíritos nos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento em que nós conhecemos as nossas fraquezas, os nossos desejos, fala, eu gostaria de fazer isso aqui, mas como é que eu faço para resistir? Isso aqui é imoral, é inapropriado, é ilegal. Se a gente conhece os nossos valores, se a gente tem moral, tem caráter, a gente precisa se esforçar mais para resistir, senão vai fazer que nem o amigo do Divaldo, pedindo para ele fazer oração para ele ir para a praia para não sofrer tentação. E o Chico continua: a tentação é um convite à superação. A tentação nos desafia a escolher o que é certo, mesmo quando o desejo parece forte. Aí eu queria tanto ir para essa balada, mas lá vai ter isso. Pô, eu estou num caminho aqui hoje que eu sei que se eu fizer coisa errada, eu vou sofrer a consequência. Estou me afastando das leis morais. Eu não vou. Vou ficar em casa, vou sair com um amigo. De novo, não estou fazendo nenhum proselitismo aqui ao puritanismo. Mas são as escolhas que a gente faz, que a gente deve fazer. E ele continua: a resistência à tentação fortalece o caráter. É fácil? Não é. E digo de novo, por mim. Faço um monte de coisas erradas, mas tenho me esforçado por melhorar cada dia. Espero que quando chegar o momento de retornar à pátria espiritual, eu retorne um pouco melhor do que aqui cheguei. Eu reconheço, sem falsa modéstia, que hoje eu estou um pouco melhor do que eu estava ontem. E ontem nessa encarnação. Mas ainda tenho um caminhão para melhorar. Mas temos que fazer isso a cada dia. A tentação é uma ferramenta de autoconhecimento, diz o Chico, através de Emmanuel, ou Emmanuel através de Chico. Ao enfrentarmos a tentação, podemos intensificar nossos pontos fracos e áreas de desenvolvimento, áreas de melhoria. É preciso vigiar e orar. Recomendava a vigilância e a oração como ferramentas para evitar cair em tentações. Então, quando tiver alguma coisa assim, isso aqui eu quero fazer muito, mas não é legal, então começa a orar. Não precisa se postar de joelho. Ora, fecha-te em ti próprio, no carro, aonde estiver.
como a gente sempre fala aqui, eleve os pensamentos a Deus e a Jesus, que a gente já cria uma conexão, uma aura, uma linha de pensamento, um religare, fazemos uma religação. Essa é a oração com Deus, com Jesus, com os nossos protetores, com os nossos anjos protetores, e façamos um pedido. Me ajuda aí, dá uma força. Cara, estou quase cedendo isso aqui. Queria muito isso, mas eu sei que não é legal, então não me deixa cair nisso. E ele reforça: a paciência e a humildade são essenciais. A paciência e a humildade nos ajudam a compreender a tentação como uma lição e a superá-la com seriedade. Para ver como é difícil passar por todas essas tentações, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando os coríntios, o povo de Corinto, estava passando por grande promiscuidade depois que Paulo por lá esteve, ele escreveu uma carta dando várias orientações para aquele povo. E eu vou citar aqui o capítulo 6, do versículo 12 ao 20, que trata sobre a imoralidade sexual. Ele fala sobre a imoralidade sexual, mas poderia ser sobre a drogadição, sobre o alcoolismo, sobre a compulsão pelo alimento, todo tipo de compulsão, todo tipo de vício. Mas ele trata aqui especificamente, nesse ponto, apenas para a gente traçar a analogia, da imoralidade sexual. No versículo 12 ele traz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu não vou cair nas tentações. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém fazer, porque é inapropriado. Eu sei que isso não é direito, eu sei que isso não é reto, está fora da lei. E ele continua: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, Jesus, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros do Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E aí a gente vê a promiscuidade que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Vocês têm um grande... Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. De novo, aqui ele fala sobre a imoralidade sexual, mas podemos colocar nesse campo todas as tentações pelas quais famílias são destruídas por causa de uma tentação, por causa de um período de gozo, de felicidade. E nós vimos ainda que as tentações são paixões que ainda nutrimos por algo, alguma coisa ou alguém, para no fundo satisfazer ao nosso ego, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa prepotência, à nossa arrogância. E que esses são vícios que ainda fazem parte das nossas características pessoais e que teremos que passar por tais provas para evoluirmos espiritualmente. Como falamos há pouco, somos espíritos de terceira ordem, quiçá de 10ª classe, somos ainda muito imperfeitos. Mas o fato de estarmos aqui hoje, ouvindo um pouco da palavra, do Evangelho de Jesus, já nos permite hoje
conhecer. Então, quando a gente sai da trilha ou do trilho, a gente sabe qual é o caminho, porque Ele nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através dele. Então nós já sabemos disso. E nós vimos ainda que há vários fatores externos para nos sustentarem no dia a dia. Muitas coisas. As propagandas, a televisão, N coisas. Desde a hora que nós levantamos. Mas que depende exclusivamente de nós, da nossa vontade, do nosso querer, da nossa permissão, do nosso livre-arbítrio, sucumbirmos ou não às tentações. Ninguém põe um revólver na nossa cabeça e diga, faz isso. Isso não seria tentação. Nós fazemos de livre e espontânea vontade, para satisfazer o nosso desejo, do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa ganância. Então, meus irmãos, nós devemos sim continuar pedindo a Deus que não nos deixe cair, em tentação e que nos livre de todos os males. Mas para isso, nós precisamos nos manter vigilantes e em oração. Que Jesus abençoe a todos nós, que nos dê força, que os bons espíritos nos inspirem, que possamos manter a nossa frequência, a nossa vibração elevada, para que não sejamos tentados pelos espíritos pouco evoluídos que nos tentam, e que consigamos nos manter firmes no propósito do Evangelho de Jesus. Que o Pai nos abençoe, que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Adalberto, pela mensagem da noite. Que Jesus te abençoe. Então, vamos nesse momento mergulhar nos fluidos tão salutares dessa casa, como disse, que carinhosamente, de forma caridosa, nos foi preparado pelos amigos espirituais. Mergulhados nesse fluido, vamos deixar que brote em nossos corações um sentimento de gratidão. Gratidão por estarmos reunidos nessa casa espírita, onde aprendemos aos poucos a fórmula inquestionável da felicidade. O sentimento de gratidão por já estarmos com a posse do necessário para a nossa vida material. O sentimento de gratidão por aprendermos nessa casa o caminho da consciência tranquila, e o sentimento de gratidão por aprendermos o caminho da fé no futuro, onde possamos de fato ser felizes de verdade. Nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todas as bênçãos derramadas na noite de hoje, e com a sua permissão e de nossos amigos espirituais, nós encerramos o trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Então, meus queridos, boa semana para todos, um abraço.